Albert Stevens não sabia da sua condição especial. Ele, na verdade, era um cara comum que pintava casas para sustentar sua esposa e filhos. Porém, quando a idade chegou, dores estranhas surgiram. Eram bem agudas e pareciam vir do estômago. Ele havia negligenciado a própria saúde porque sabia que devia ter feito exames há muito tempo para saber o que estava acontecendo. Mas acabou sempre deixando para depois. Até que as dores voltaram, elas pioraram e o inevitável aconteceu. Albert entrou no hospital, os exames foram feitos e o resultado apontou para um câncer no estômago, o que lhe daria apenas mais 6 meses de vida. Ou pelo menos foi isso o que os médicos disseram. No início, a radioatividade era um assunto privado. Apenas indivíduos e empresas privadas aos poucos estudavam os perigos e as aplicações da radioatividade. Os protocolos de segurança estavam lentamente engatinhando. Tudo parecia estar sob um relativo controle até que veio a Segunda Guerra Mundial. Em diversos países pelo mundo, governos perceberam o real potencial da radioatividade. Com ela, seria possível extrair o enorme poder do átomo, para gerar gigantescas quantidades de energia que poderiam ser o pilar de sociedades ou poderiam as destruir. Destruir, assim como você pode destruir tanques do jogo World of Tanks, que está patrocinando esse vídeo. Olha que delícia! World of Tanks é um jogo gratuito para computador, com mais de 100 milhões de jogadores pelo mundo, em que você pode controlar mais de 550 tanques de guerra diferentes que possuem grande inspiração e fundamento histórico. Tem tanques leves, médios, pesados, caça-tanques e artilharias, sempre com um jeito novo de jogar, e podendo ter um mínimo de latência aqui no Brasil, graças ao nosso servidor local. Dá para ganhar experiência, modificar e fazer upgrades no seu tanque, além de ir dirigindo em campos abertos, escalar montanhas, se esconder em florestas, correr pelo deserto e trabalhar em zonas urbanas, em mais de 40 mapas diferentes para você acabar com seus inimigos. E esse mês de dezembro tem muitas novidades de Natal. São vários eventos, um modo de jogo especial e aventuras do Chuck Norris. Por isso aproveita e clica agora no primeiro link na descrição para começar a jogar. E se você usar o código TANKTASTIC, além de tudo, você ganha 7 dias de conta premium, 500 de gold e o tanque de guerra T-127 soviético Tier 3. Então aproveita aqui no link na descrição para começar a explodir tanques e não armas nucleares. A possibilidade de armas nucleares gerou um medo terrível, porque se caíssem em mãos erradas, isso poderia causar a aniquilação do seu país. Ou pior, de toda a civilização humana. O mundo poderia enfrentar um verdadeiro apocalipse nuclear. Porém, durante a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas não sabiam muito bem desses possíveis cenários, nem aquelas vizinhas fofoqueiras. A maior parte do medo da ameaça nuclear estava restrita a cientistas, oficiais do governo e outras pessoas que estavam envolvidas diretamente com o assunto. Havia um enorme receio de que informações sobre o desenvolvimento da bomba atômica chegassem aos ouvidos dos seus inimigos da Segunda Guerra. A bomba teria que ser feita às escondidas e o mais rápido possível. O país que conseguisse esse feito primeiro com certeza teria uma enorme vantagem sobre o restante do mundo. Por causa disso, o governo estadunidense pôs em tração uma colossal coordenação de milhares de pessoas espalhadas pelo país, em laboratórios, escritórios e campos de testes, todos sobre um mesmo guarda-chuva. Foi chamado de Projeto Manhattan. Alguns elementos químicos que até então só estavam disponíveis em amostras microscópicas agora tinham que ser aglomerados em quilos de massa para se fazer uma ogiva nuclear. Era preciso um contato humano com uma quantidade muito maior de material radioativo. Nunca algo nessa escala havia sido feito antes. Tudo aquilo era extremamente novo para a humanidade. Com a mentalidade de urgência da guerra e a falta de protocolos, o trabalho com radioatividade acabou se mostrando mais perigoso do que realmente se pensava. Alguns recipientes não eram nem sequer muito adequados e acabavam vazando os contaminantes
pelo ar de ambientes fechados, onde as pessoas passavam o dia trabalhando. Alguns trabalhadores acabavam tocando, inspirando ou até ingerindo o que não deviam, o que causava desde queimaduras até câncer. E esses problemas de saúde poderiam gerar contratempos. O andamento do projeto inteiro poderia ficar comprometido se os perigos do átomo não fossem melhor compreendidos a tempo. Então, para salvar a sua própria mão de obra e a si mesmo, o Projeto Manhattan desenvolveu um setor só para compreender melhor os efeitos biológicos de elementos radioativos. E por isso, objetos, plantas e animais foram expostos aos contaminantes. E dados muito importantes foram obtidos assim. Mas ainda faltava algo. Faltava o mais importante, faltava os dados do corpo humano, que poderia não reagir da mesma forma que o organismo de um rato de laboratório. Então, no calor do momento da guerra, era preciso tomar rapidamente uma séria decisão ética sobre os experimentos em cobaias humanas. Não havia tempo nem condições para que discussões amplas e transparentes sejam feitas com toda a sociedade. Por isso, alguns líderes do projeto decidiram sim fazer experimentos em seres humanos. E não só isso, mas tudo seria feito em sigilo máximo, sem ninguém saber, sem a sociedade saber e sem as próprias cobaias saberem. Meu Deus. Sem consentimento, as cobaias humanas receberam elementos radioativos na veia, que era já onde se sabia ser exatamente a via mais letal de contato. E, ao todo, assim, 18 pacientes, ou vítimas, receberam doses de plutônio. Tinham desde idosos até uma criança de 4 anos de idade. Mas o que todos ali tinham em comum era que eram pacientes terminais, já com pouca expectativa de vida pela frente. Assim, os efeitos a longo prazo da radiação não seriam vividos. Ou pelo menos era essa a intenção. Em cada cobaia foram aplicadas diferentes doses, para que assim pesquisadores pudessem analisar diferentes efeitos biológicos. E justamente no indivíduo que recebeu a mais alta dose de plutônio, algo de errado aconteceu. E o seu nome era Albert Stevens. Ele tinha sido diagnosticado com um avançado câncer no estômago. E naquele momento tinha se tornado um paciente em estado terminal. E isso certamente o deixou muito abalado. Mas foi aí que os médicos disseram que poderiam ajudar. Stevens ouviu dos médicos que ele era elegível para um certo tratamento experimental sigiloso, em que não se tinham tantas informações, mas se sabia que deveria apenas tomar uma injeção contendo uma substância misteriosa, conhecida como o Produto 49, ou somente o produto. Já que não tinha opções, Albert topou, e o produto foi aplicado. Naquele momento, aquele senhor de 58 anos não sabia, mas a sua vida estava prestes a mudar. Dias depois do produto fazendo efeito no seu metabolismo, Stevens passou por uma cirurgia para tentar remover o seu câncer e mais alguns outros tecidos. Não pela sua saúde, mas pelo Projeto Manhattan, é claro. Depois da cirurgia, descobriu-se um erro. Um erro que fazia com que Albert não fosse mais elegível para ser uma cobaia do projeto. Descobriu-se que aquele ser humano, na verdade, não possuía uma doença terminal. Aquele câncer não era um câncer. Aquele câncer era apenas uma úlcera benigna no estômago. Sem a injeção, Albert teria uma vida normal por muitos anos. Por ironia do destino, apenas 4 meses depois desse acontecimento, a Segunda Guerra Mundial teve o seu fim. 2 bombas haviam explodido no Japão. Agora, depois das explosões, o mundo inteiro sabia muito bem do poder da bomba atômica. O medo de um apocalipse nuclear se espalhou para o público em geral e, dessa vez, era muito mais real.
não era apenas a possibilidade da Alemanha construir armas nucleares. Agora, o problema era as que a União Soviética já tinha construído. Isso fez a mentalidade de guerra continuar nas décadas seguintes. Um período que ficou conhecido como Guerra Fria teve o que chamamos de uma corrida armamentista. E fez parte dela uma corrida pelo conhecimento. O conhecimento da radioatividade. Foi por isso que Albert Stevens foi monitorado por 21 anos após a injeção. 21 anos recebendo radiação em doses que juntas somam um valor centenas de vezes maior do que uma pessoa comum recebe em média durante a sua vida inteira. Não sabemos ao certo quanto dos problemas de saúde que certamente Stevens desenvolveu durante esses anos todos foram provocados pela injeção, pelo produto, pela radioatividade do plutônio. Essa pessoa foi vítima direta da bomba atômica, não por estar nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, mas por ter sido vítima de uma fraude orquestrada pelo governo do seu próprio país, que na intenção de proteger seus próprios cidadãos, escolheu matar alguns sem consentimento. E assim, Albert Stevens entrou para a história, se tornando o homem mais radioativo que já ouvimos falar. Porém, ainda assim, ele não era tão radioativo quanto uma supernova, que inclusive pode ter até consertado a sua postura. E para saber como isso é possível, basta clicar bem aqui. Assim como o Alexandre, que se reuniu com os amigos para assistir o Ponto em Comum, iluminados por uma luz roxa, que parece até uma que eu tenho aqui. E Alexandre, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau. Vocês gostaram do ASMR aqui? ASMR.